Contar um pouco da história do motoqueiro fantasma, Ghost Rider. O primeiro motoqueiro fantasma foi Johnny Blaze, criado pelo desenhista Mike Plug e pelos escritores Roy Thomas e Gary Friedrich, e apareceu pela primeira vez em Marvel Spotlight, número 5 de agosto de 1972. Blaze, para salvar a vida de seu pai, fez um pacto com Satã, que mais tarde foi revelado como sendo o demônio Mephisto, em troca de sua alma. À noite, perto de maldades sendo cometidas ou sob extrema pressão, Blaze vê sua própria carne ser consumida em fogo infernal, deixando com que a sua aparência esquelética em chamas. Eventualmente, Blaze descobre que foi ligado ao demônio Zarathos. Ele conduz uma moto igualmente em chamas. Blaze estreou na revista Ghost Rider em 1972 até 1983. Nota-se, porém, que Blaze ainda é o personagem mais conhecido a usar o nome do motoqueiro fantasma, título e cargo que utiliza até hoje. 4 personagens já usaram o nome de motoqueiro fantasma. Vou falar do primeiro aqui. Jonathan Richard Thomas Blaze era um artista de manobras em motocicletas que aceitou se hospedar a alma de Zarathos em troca da salvação de Burton Blaze, o pai biológico de Blaze e dono do local de exibições das motos. Esse motoqueiro fantasma fez parte dos anos 70 no supergrupo conhecido como Campeões, juntamente com Anjo, Homem de Gelo, Viúva Negra, Hércules e Estrela Negra. A história de Blaze começa quando ele fura um bloqueio policial e é atingido. Ele perde o controle da moto e cai no despenhadeiro, ficando entre a vida e a morte. O acidente foi tão grave que os policiais que examinaram ele já o colocavam como morto. É que surgiu o pacto com Satã, salvando a vida de Blaze, mas com uma maldição. Roxanne Simpson, filha natural de Crash Simpson, foi a primeira pessoa a descobrir que o motoqueiro fantasma e Johnny Blaze eram a mesma pessoa. Por muito tempo, a força do amor de Roxanne era a única coisa que mantinha Satã longe de um motoqueiro fantasma. Satã, porém, conseguiu enganá-lo usando imagens falsas de seu falecido pai. Assim que Roxanne retirou a proteção, Satã tomou os poderes do motoqueiro, porém Blaze conseguiu se salvar com a intervenção de Damon Hellstrom, o filho de Satã, que havia virado exorcista na Terra. Inclusive no canal tem um vídeo sobre o filho de Satã, quem quiser ver vou deixar aqui em cima no card. Algum tempo depois, Blaze conseguiu encarcerar Zarathos numa joia chamada Cristal Espiritual. Livre do demônio, John ainda tinha os poderes, porém depois de algum tempo Zarathos voltou, então John fugiu para o outro lado do mundo. O segundo motoqueiro fantasma foi Danny Cat. O novo motoqueiro fantasma surgiu no ano de 1990. Em suas primeiras histórias, Dan e Barbara Cat são perseguidos em um ferro velho. Em determinado momento, Dan acha uma moto abandonada e, ao tocar involuntariamente na tampa do tanque da referida moto, acaba se transformando no motoqueiro fantasma, que leva Barbara até um hospital. Posteriormente, sai descoberto que se tratava de um espírito de Noble Cowell, um ancestral comum de Johnny Blaze e Danny Cat, mas o motoqueiro fantasma continua sendo Johnny Blaze. Antes de descobrirem que eram irmãos, Blaze e Cat brigaram algumas vezes, já que o primeiro achava que Zarathos estava de volta. Seu primeiro encontro foi no primeiro caso do motoqueiro fantasma, quando ele enfrentou e venceu 2 vezes um maníaco de dentes mecânicos conhecido como Blackout. Na primeira, Blackout teve a infeliz ideia de cravar os dentes no casaco do motoqueiro fantasma, o que lhe causou queimaduras na face. Na segunda, o motoqueiro enfrentava Blackout para tentar salvar a vida de uma criança. Durante a luta, Blaze percebeu que não era o mesmo espírito que comandava o novo motoqueiro fantasma e o ajudou, atingindo o nocaute com um disparo de sua arma que inexplicavelmente passou a despejar um fogo infernal. O terceiro a usar o manto do motoqueiro fantasma foi Robbie Reyes. Em março de 2014, a Marvel Comics estreou uma nova revista de Ghost Rider, intitulada All New Ghost Rider, no original como parte de sua iniciativa como Marvel Now. Criado pelo escritor Philip Smith e pelo desenhista Tradd Moore. Nela, o protagonista é Robbie Reyes, um jovem latino que vive na zona leste de Los Angeles, que ao invés de uma motocicleta, dirige um muscle car preto, uma das grandes e controversas opiniões na mudança do título. Robbie, cujo visual teve inspiração em Zayn Malik, da banda One Direction. Segundo a revista, ele é um estudante que trabalha na oficina de mecânica e que mora com seu irmão menor, Gabe. Entretanto, Robin é logo revivido por um ser demoníaco com a cabeça flamejante, um misto de capacete e caveira.
e ele entra no carro agora tão flamejante quanto ele e dirige perseguindo seus executores. Após matar alguns deles, aparentemente desaparece em uma explosão. No dia seguinte, Robbie acorda com memórias confusas sobre a noite anterior e percebe que um de seus olhos se tornou laranja. Mais tarde, após se transformar no espírito da vingança novamente para combater algumas capangas que vieram buscar o carro, a entidade que amaldiçoava o carro aparece para Robin. Quarto e último a usar o manto do motoqueiro fantasma foi Frank Castle. Em um universo perturbado, o motoqueiro fantasma cósmico é Frank Castle, ou Justiceiro. Ele morreu devido a uma pedrada na cabeça durante a aniquilação dos heróis da Terra por Thanos, que levou Frank direto para o inferno. Lá seu ódio por Thanos ganhou nova vida, nas mãos de Mephisto, que lhe concedeu vida nova como motoqueiro fantasma de uma terra desolada. Em meio a uma literal chuva de sangue Chitauri, o motoqueiro fantasma cósmico faz sua primeira aparição. A intenção insana do motoqueiro era levar o Thanos do presente para o futuro, onde o Titã finalmente dominou o universo. Nessa realidade, Thanos venceu todos os heróis e chacinou o universo. Seu trono foi erguido dentro da boca do crânio de Galactus. Castle adquiriu poderes mágicos cósmicos com Arauto do Devorador de Mundos e confrontou novamente Thanos, acabando servindo ao Titã Louco. Castle morreu novamente ao ser atingido pelo Mjolnir, empunhado pelo Surfista Prateado.